Boa noite, Pai Senhor. Uma noite abençoada para vocês nessa noite de quinta-feira. Que Deus venha falar aos nossos corações através dessa mensagem e fica até o final, porque no final eu vou estar orando pela sua vida e que eu tenho certeza que de alguma maneira o Espírito Santo vai ministrar algo ao seu coração nessa oração nossa da meia-noite. Como falei mais cedo, nós estamos iniciando aqui um projeto no canal de oração. E estaremos orando pela manhã e também fazendo essa oração pela madrugada. E nos comentários, eu peço que cada irmão coloque os seus motivos de oração. Deus vai responder a sua oração. Eu tenho certeza que o Senhor vai entrar na sua situação, na sua causa, com a mão poderosa dele e vai transformar cenários. E quando ele te der a vitória, você verá também no comentário dos vídeos de oração. Você vai colocar o seu testemunho daquilo que Deus fez, da operação do Senhor, da mudança de cenário que Deus trouxe na sua casa, na sua vida, na sua história. Nosso texto para meditação está lá no livro de Esther, capítulo 6, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Então Mordecai, o Mardoqueu, voltou à porta do rei. Mardoqueu, mesmo sendo honrado, depois de ser honrado publicamente, vestido com roupas reais, cavalgando no cavalo do rei, sendo proclamado por toda a cidade, a palavra vai dizer que ele não se deixou envaidecer. Ele voltou ao lugar de origem, à porta do rei. E o que significa isso espiritualmente? Permanecer na porta do rei representa uma vida de dependência, uma vida de vigilância, uma vida de comunhão constante diante de Deus. A porta era o lugar de espera, era o lugar de serviço, era o lugar de intercessão. A porta do rei é Deus dizendo para você: não importa o quanto eu te exalte, permaneça na posição. Não importa o quanto as coisas já estejam acontecendo, o cenário talvez já esteja se mudando, sendo mudado, talvez o momento de adversidade esteja passando e começam a vir as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Isso é muito bom. Quando vemos as nossas orações sendo respondidas, quando vemos a operação de Deus, isso é uma bênção. Alegra os nossos corações. Nós vemos o poder da oração. Mas minha irmã, meu irmão, não saia da porta do rei. É um chamado constante de Deus para você. É uma posição de Deus para você. Quem foi treinado na porta deve permanecer na porta. Porque ali nós estamos alinhados com os decretos do rei. É a porta do rei. Toda notícia, tudo que era proclamado pelo rei, quem primeiro sabia era quem estava à porta do rei. Estar à porta do rei é continuar orando. Está aqui na nossa madrugada, em oração, clamando ao Senhor, nessa oração da meia-noite. A madrugada é estar à porta do rei. A palavra diz: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me encontrarão. Você entrar na madrugada em oração, você estar na presença do Senhor, porque é um preço. Muitos estão vindo de um dia cansativo, um dia extremamente cansativo, e aí amanhã tem um outro dia, na sexta-feira, o final de uma semana, mas ainda mais trabalho, mais correria, mais cansaço. E você está pagando um preço. Não é sacrifício, é obediência. Você está na porta do rei, na madrugada, orando ao Senhor. Quem está à porta do rei, quem se colocava à porta do rei como Mardoqueu se colocou, era sinal de que essa pessoa tinha uma urgência, tinha uma causa que precisava de maneira urgente ser resolvido. Era isso. Não era algo pequeno. Era um posto de honra estar à porta do rei. Era onde ficavam os conselheiros, os guardiões, os oficiais. Era um lugar onde se discutiam e se decidiam as coisas. Era alguém ligado totalmente ao rei. Essa é a grande diferença. Hoje muitos querem ser amados pelo Senhor, querem ser prioridade de Deus, querem que Deus intervenha dentro da sua casa, no seu lar, né, no seu trabalho, nas suas finanças,
mas muitos não priorizam. Orar ao Senhor, buscar a face de Deus. Na madrugada a fila é menor. Menos pessoas orando, menos pessoas buscando, clamando, se derramando aos pés do Senhor. Nem todo mundo se dispõe a estar ali, à porta do rei. Mardoqueu não era um porteiro, ele era um homem de confiança do rei. Ele foi honrado por estar naquela posição. Ele soube dos planos que fizeram contra o rei, porque ele estava naquela posição. Aquela posição lhe conferia intimidade, acesso ao rei. Estar à porta do rei é ter acesso ao Senhor. Sabe, quando você não precisa mais, é muito bom que as pessoas orem por nós. É bênção. Estamos aqui. Mas isso aqui que estamos fazendo, a nossa oração, a nossa busca, isso é estar à porta do rei. É quando você acessa sozinha, sozinho, a presença de Deus. Você sabe acessar, você sabe qual é o seu lugar. Nada, ninguém tira você, seja a luta ou seja a exaltação, seja a humilhação, a vergonha ou seja a bênção. O seu lugar é a porta do rei. Esse é o lugar do Senhor para você, minha irmã, meu irmão. Esse é o lugar que Deus tem, esse é o posicionamento que você deve ter. Continue. Nós vamos orar nesse momento. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor, colocar diante do Senhor as nossas causas. Eu tenho certeza que o Deus das causas impossíveis, Ele transformará os cenários que para nós talvez não haja mais solução, talvez não haja mais mudança. Deus trará mudanças. Senhor Deus, nós intercedemos a Ti nesse momento, através do sangue derramado na cruz, nos dê acesso. Que estejamos, Senhor, continuamente à porta do Rei, na Tua presença. Que seja esse o nosso lugar. Senhor, ainda que as bênçãos venham, ainda que haja o cumprimento daquilo pelo qual tanto a Ti pedimos, tanto oramos, que venhamos a permanecer na porta do Rei, diante dos Teus pés, na Tua presença, orando pelas madrugadas, jejuando, clamando, buscando a Tua face. Que essa posição de dependência, como Mardoqueu esteve, nessa posição, que venhamos a estar. Senhor, que venhamos a ser sentinelas, atalaias sobre os nossos lares, sobre as nossas casas, as nossas famílias, nossos familiares. Senhor, estenda as Tuas mãos. Senhor, certamente a posição de estar à porta do Rei fez toda a diferença para Mardoqueu e para o Teu povo, pois havia uma trama, pois o inimigo, através de Amã, já tinha preparado ali um cenário de emboscada, de cilada, uma data para aniquilar o Teu povo, mas o livramento veio, mas a operação do Senhor veio, porque houveram ali homens, mulheres, que jejuaram e que buscaram a Tua presença, que acessaram, Senhor, a Tua graça, como Esther, como Mardoqueu, que não saiu da porta do Rei. Senhor, que estejamos nessa posição, que seja esse o nosso lugar, dobrados diante do Senhor, não dobrados diante dos homens, não se humilhando debaixo da mão dos homens, mas se humilhando debaixo da poderosa mão do Senhor, para que em tempo oportuno o Senhor nos exalte. Ó Deus, estenda as Tuas mãos sobre as nossas vidas, que como vaso que se quebra na mão do oleiro, venhamos a quebrar nas Tuas mãos. Sejamos feitos, refeitos em Tua presença, pois a Ti nós oramos, suplicando uma bênção de vitória, de paz, de mover nessa madrugada, em prol dos Teus servos e servas, oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, continuem na porta do Rei. Vamos aqui finalizar dizendo, esse é o lugar de Deus para você. Amanhã, 5 horas, entre 5 e 6 horas da manhã, nós faremos a nossa oração para o Senhor abençoar a tua sexta-feira. Vamos voltar para a porta do Rei, porque esse é o nosso lugar. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus.